Olá, meu nome é Luiz Carlos Belém e eu gostaria que você me seguisse no canal, compartilhasse meu vídeo e clicasse no sininho. Eu estou fazendo esse vídeo porque existem algumas dúvidas que pairam e que eu gostaria de pedir de uma forma muito honrosa ao nosso ilustríssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que por gentileza me responda. Tá? Então, primeiramente, a minha primeira pergunta que eu gostaria de falar para o senhor ministro, a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor ministro é que definição do que realmente é uma democracia. Talvez esteja existindo ruídos de comunicação ou distorções no entendimento da palavra. Eu posso estar entendendo o que significado de democracia de uma forma e o senhor ter outra ideia do que é o significado de democracia. Tá? A segunda pergunta que eu lhe faço é como guardião da Constituição, que o Supremo Tribunal Federal é, e o senhor, como ministro do STF, exerce essa função do guardião da Constituição. A questão é, qual é a função do guardião da Constituição? Realmente é defender a Constituição, é fazer com que a Constituição seja cumprida, ou existe alguma outra função? Porque pelo entendimento que existe até da própria Constituição, cabe ao Poder Legislativo criar as leis e ao Poder Judiciário fazer com que as leis sejam cumpridas. E nos assuntos relacionados à Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal questioná-lo. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor ministro. O senhor fez um vídeo recentemente e esse vídeo me deixa um pouco confuso, porque aparentemente o senhor está falando de os extremistas de direita, ao qual o senhor tanto questiona. Mas nas suas palavras está parecendo um pouco mais o que o PT e que o establishment está fazendo. Dê só uma olhadinha e eu vou pontuar o que o senhor falou e em seguida o que o senhor falou na sabatina que o senhor fez quando foi ministro do STF. Vamos primeiramente para o primeiro tópico, o tópico da liberdade. Vejam só. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Então, senhor ministro, esses nós, salvadores da pátria, quem são? Porque nos discursos de alguns ministros, até do Barroso, diz que nós vencemos o bolsonarismo. Nos discursos que são feitos, nas palestras que os ministros do STF dão, estão dizendo que vocês estão ajustando votos errados. Os salvadores da pátria que o senhor está fazendo, o senhor está acusando, é isso que eu quero saber. O outro lado, que perder a eleição, por estar tentando resgatar essa liberdade, ou o senhor está falando das ações que vocês estão fazendo? Mas vamos um pouco mais adiante. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Liberdade constitucional, se o senhor chama o pessoal dos conservadores de extremistas, eles estão questionando a liberdade porque o senhor mesmo proibiu, né, que eles fizessem algumas coisas. Por exemplo, alguns eventos, algumas opiniões são proibidas por parte do senhor. Então, a liberdade que é constitucional, ao qual o senhor é o guardião da Constituição, através do STF, é essa liberdade que está sendo questionada. Talvez o senhor não entendeu qual é a liberdade que a gente está falando, né? Eu, como um conservador, estou questionando. Talvez o senhor não esteja entendendo que a liberdade é de opinar, a liberdade de se expressar, a liberdade de criticar, tá? Então, talvez seja essa liberdade que esteja acontecendo algum ruído de comunicação. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos bem feitos, ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Aí nesse ponto eu concordo com o senhor, partindo do seguinte princípio: produção de vídeos, realmente, o PT, realmente nessa reintegração de Lula ao ambiente político, realmente com toda a mídia, com toda a imprensa, com todos os artistas, grandes produções foram feitas, né, para trazer um retrato de uma pessoa condenada, presa
por diversos processos e trazer uma nova roupagem. Nesse ponto eu concordo plenamente com o senhor. O senhor está certo que realmente foi muito investimento, né? A gente não sabe a origem também desses recursos, né? Volumosos. Não sei como é que se consegue financiar tanto artista, né? Tanta publicidade, né? Na Globo, UOL, entre outras, para trazer essa roupagem. É isso que eu estou entendendo, pelo menos é isso que eu estou entendendo. O gasto, o investimento feito para trazer o ambiente que estava na década passada, vamos falar assim, né, da Lava Jato, aquela roubalheira astronômica que vocês aí do STF, aí eu coloco vocês no STF, inclusive não deram habeas corpus a Lula, né? Vocês concordaram com tudo que aconteceu naquele momento, tá? Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Perfeito. Ficar alerta, fortalecer a democracia e fazer com que a Constituição seja cumprida. Lembrando que vocês são os guardiões da Constituição. E a liberdade, a democracia, são os princípios da nossa nação. Perfeito. Fortalecer as instituições. Fortalecer as instituições. Exatamente. Cada uma cumprindo, né, cumprindo exatamente a função que elas têm dentro do Estado, do governo, do país e da sociedade. É isso que é necessário. A cada instituição cumprindo a sua função na sociedade. Perfeito. E regulamentar o que precisa ser regulamentado. Bem, nesse ponto eu preciso saber do senhor o que é regulamentar, o que precisa ser regulamentado. Porque vamos lá, a Constituição e as leis são formuladas e são feitas pelo poder legislativo. Lá, aí ao lado, é que é a casa, é o ambiente responsável por isso. Cabe ao Supremo Tribunal Federal e cabe ao Poder Judiciário fazer com que as leis sejam cumpridas. Eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais claro, né? Eu não consegui entender o que, na sua concepção, no seu ponto de vista, o que significa regulamentar. Que eu não tenho notável saber jurídico e eu não enxergo, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu sou economista, sou jornalista, eu não consigo enxergar essa regulamentação. Mas, ministro, eu vim aqui nas minhas pesquisas e fui fazer uma pesquisa sobre a sua sabatina, né? Quando o senhor, então, era candidato, né, a ministro do STF, indicado pelo Michel Temer, e o senhor esteve numa sabatina no Senado. E eu fui lá na sua sabatina para tentar entender um pouco mais sobre como o senhor pensa e como o senhor formula, faz, decide. Eu fui lá na sua sabatina ver o que é que o senhor falou para conhecer mais sobre alguns princípios. Não estou lhe questionando de modo algum. Estou humildemente fazendo algumas perguntas para que eu possa entender um pouco melhor como é que funciona essa estrutura. Mas vamos lá. Eu quero mostrar um videozinho agora e quero depois lhe fazer uma pergunta. Eu posso garantir a vossas excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. O senhor falou uma coisa aí que me deixou um pouco preocupado. Imparcialidade, né? Aí eu vejo o Benedito chegar para o senhor e dizer missão dada, missão cumprida. Eu vejo o ministro do STF, que é o Roberto Barroso, dizer porque nós vencemos. Eu vejo vocês dando opinião sobre alguns temas que os senhores vão votar. Não cabe ao juiz ser isento, não cabe ao juiz ser, vamos dizer assim, ser imparcial. O senhor falou dando imparcialidade. Me explique melhor isso aí, porque no dia a dia a gente não está conseguindo enxergar desta forma. Talvez os veículos de comunicações que tem no mercado aí não estão conseguindo mostrar a informação como é. Talvez eles sejam tão militantes, né, do PT, do PSOL, eles sejam tão militantes que nesse afã, né, de querer ganhar alguma competição, distorçam a imagem que os ministros do STF têm. Será? Mas vamos ver mais vídeos aí. Moraes falou sobre a tese de doutorado em que defende que pessoas com cargo de confiança no Executivo não poderiam ser indicadas para assumir uma vaga na Suprema Corte. Não vejo nenhuma incoerência, nenhuma
incompatibilidade em defender uma alteração e aceitar a indicação. São discussões acadêmicas sempre no sentido de um aprimoramento e sempre no sentido de troca de ideias. Fica um pouco confuso, ministro. O que dá a entender é que a tese de doutorado feita para dizer que quem ocupa cargo executivo não deve assumir, né, no STF, dá a entender, infelizmente, isso aí dá a entender para a gente, que vale para os outros, né? Na hora que foi sua vez, você muda a sua tese de doutorado, ela não tem valor mais. Isso deixa um pouco de dúvidas para a gente, né? Mas vamos em frente. Tem mais perguntas a serem feitas, ministro. Outra questão respondida por Moraes foi a possível incompatibilidade ética da atuação dele como ministro do STF, já que a mulher dele atua como advogada em casos levados ao Supremo. Qual é o problema? A esposa, em virtude de cargos exercidos pelo marido, ela tem que abdicar de todos os cargos e tem que voltar e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Nesse ponto a gente acha que o ministro não pode defender ou julgar uma ação que sua esposa faz parte, tá? Mas isso foi do passado, né? Vocês já mudaram e agora já é legalmente permitido, né, os ministros do STF julgarem casos que suas esposas, seus parentes são advogados, né? Eu particularmente, humildemente sou contra, acho que fica muito feio isso, acho que coloca vocês em risco, né? Na hora que você não tem isenção de ânimo para julgar, não é verdade? Até porque vocês podem ser até mais duros com seus familiares do que seriam se fosse um advogado normal. Por exemplo, meu pai comigo, ele era muito mais duro na aplicação da lei do que por meus sobrinhos. Tá entendendo? Então eu preferia na época ser julgado até por outras pessoas do que pelo meu próprio pai. Tá? Talvez vocês não tenham a mesma visão, a mesma forma de julgar. Talvez vocês sejam mais duros. E aí a justiça talvez não seja cumprida de acordo como deveria fazer. Mas vocês mudaram isso aí depois. O engraçado é que na época lá era uma coisa, agora já mudou e vai se ajustando. Mas vamos em frente, tem mais coisas. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Vai dar mesmo? Os outros ministros também? Mesmo depois dessa mudança? Sobre a Operação Lava Jato, ele negou que houve uma tentativa de esvaziamento enquanto ele foi ministro da Justiça. Segundo Moraes, todos os delegados que saíram o fizeram por motivos pessoais para progressão na carreira. Afirmou também que é contra qualquer tipo de vazamento das delações premiadas. Os vazamentos, sejam seletivos, sejam não seletivos, a legislação não permite. Tanto que a legislação expressamente estabelece que, em relação às colaborações premiadas, elas só serão divulgadas após o recebimento da denúncia. Com relação a esses vazamentos das delações premiadas, é o que a gente está vendo aqui, seu ministro, aqui deve estar acontecendo algum problema dentro do ambiente da justiça que está tendo vazamento. Eu vejo notícias falando que na delação premiada de fulano, de Beltrano, tudo que está acontecendo hoje, ministro, eu quero dar esse alerta ao senhor, tá? Para que o senhor veja aí com o seu pessoal que deve estar alguma coisa de errada. Está vazando e, infelizmente, isso faz com que, né? Isso faz com que as pessoas que viram sua sabatina, as pessoas que conhecem o senhor, que acompanham o senhor, que afinal de contas, o senhor é uma pessoa pública, né? O Brasil, todos os brasileiros sabem quem é o ministro Alexandre de Moraes, tá? Uma pessoa que incansavelmente luta aí, né, com seus princípios, com suas ferramentas, para, dentro do seu entendimento, trazer o melhor, né, para o coletivo. Mas, seu ministro, esse vídeo foi feito e eu encerro ele apenas lhe perguntando. Algumas questões eu coloquei aqui nesse vídeo que eu tenho dúvidas,
né, com relação ao que é democracia, do que é outras coisas. Outras questões eu tenho dúvida qual é o princípio que rege a sua decisão. Né? Outras questões que eu também tenho dúvida qual é realmente a função de um ministro do STF e da instituição do STF. Né? Ele é guardião da Constituição, é um legislador, é um executivo, como o senhor falou, vai regulamentar, né? Isso, senhor ministro, de uma forma muito humilde e peço ao senhor, né, que me explique, tá? Isso deixa confusão na cabeça do povo. E quando a pessoa tem alguma confusão, ela começa a ter um olhar muito mais crítico. Né? Talvez esse olhar crítico que as pessoas tenham em relação ao senhor é provocado por essa mídia que, de uma forma abusiva, né, narra os fatos distorcido. Né? Então tem que ser corrigido isso. Talvez as coisas não tenham sido colocadas da maneira correta. Isso tem que ser corrigido, porque como o senhor mesmo falou durante os vídeos, o senhor quer que as pessoas não tenham nenhuma confusão na sua mente. Então, eu hoje, tá? Eu sou um economista, sou jornalista também, eu hoje estou confuso. Estou muito confuso e, de uma forma muito humilde, eu peço ao senhor que tire essas minhas dúvidas, porque eu estou confuso. Muito confuso. Tá, senhor ministro? Agradeço sua atenção, né? Sua atenção que o senhor dispôs para poder escutar meu vídeo e peço que sejam esclarecidas as minhas dúvidas, tá bom? Bom trabalho para o senhor. E vamos lutar sempre por um Brasil melhor e mais justo.